Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, que esteja todo mundo com saúde, aproveitando esse tempo em casa, né? Que a gente ainda tá tendo pra poder estudar, pra poder descansar e que vocês estejam animados com as aulas. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática e como a folhinha da semana foi folhinha de exercícios, a gente vai fazer uma pequena revisão dos nossos conteúdos. A gente vem falando sobre o funcionamento do computador, os dois elementos que são fundamentais para que o computador possa funcionar, não é mesmo? A gente viu que o nosso computador ele pode ser dividido em duas partes, os hardwares, que são as peças que formam o computador, como monitor, teclado, mouse, impressora, fone de ouvido e tantas outras peças que a gente pode colocar no nosso computador, né, para aumentar as funções dele, como o fone, a impressora, scanner, o joystick, tudo isso a gente chama de hardware. E a segunda parte do nosso computador é o software, que são todos os programas que compõem nosso computador, certo? Então, internet, calculadora, Paint, os jogos, o Word, o Excel, tantos programas que a gente tem no nosso computador, tudo isso a gente chama de software. Então, o computador não conseguiria funcionar sem o hardware, porque a gente não teria como mexer. E sem o software, ele não poderia desempenhar as funções que cada parte dele foi feita para desempenhar, não é mesmo? Sem um programa, o webcam não pode funcionar, a impressora não pode funcionar e nem mesmo as partes mais primárias, como teclado, mouse, monitor. Todos esses equipamentos, eles precisam de um software para fazer eles funcionar. E a gente viu que até mesmo para o computador ligar, eu preciso de um programa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente tem um programa, um software, que a gente considera o mais importante, porque sem ele, nem mesmo ligar o computador seria possível. A gente chama esse software de sistema operacional. O sistema operacional é um programa que é responsável por organizar e comandar todo o funcionamento do computador. Por isso, ele organiza e comanda todos os outros programas. É como se ele fosse o chefe de todos os programas. Sem ele, o computador nem ligaria. E aí, a gente viu que existe mais de um sistema operacional, mas o sistema operacional de computadores mais utilizado no mundo inteiro é o Windows. E por que eu falei de computador? Porque existem outros equipamentos, outros dispositivos que também fazem uso de sistema operacional. E aí, que equipamentos são esses? Bom, são os computadores de mesa, né? Os notebooks, os celulares, os tablets. Todos esses tipos de computadores diferentes, eles possuem um sistema operacional. Por que o celular possui um sistema operacional? Para poder comandar e gerenciar todos os aplicativos. Os aplicativos não são bem parecidos com programas de computador? São a versão do programa de computador para celular. Então, para poder fazer todos esses aplicativos funcionarem e gerenciar todo o funcionamento do celular, a gente também precisa de um sistema operacional. O sistema operacional do computador é diferente, são outros do celular, mas a lógica, o funcionamento deles é basicamente bem parecido. E aí a gente vai falar sobre o Windows, né? O Windows é um sistema operacional da empresa Microsoft. O Windows significa janela. Isso faz referência à maneira que os programas são abertos no Windows. Todos os programas são abertos em formato de janela, em um retângulozinho que você pode abrir e fechar, que a gente chama de janela. Até mesmo o ícone do sistema operacional, o Windows, faz referência a uma janela. Então, utilizando esses conhecimentos, vocês vão
fazer a folhinha da semana, responder as perguntas, e aí na próxima aula a gente vai começar a falar mais aprofundadamente sobre um outro sistema operacional que funciona um pouquinho diferente do Windows, que a gente chama de Linux. Então, o Windows é um sistema operacional que a gente paga, né, para ter, e às vezes você paga, se você já tiver um computador com outro sistema operacional, você paga para instalar o Windows. Se você compra um computador, ele já vem com o Windows instalado. Mas, de qualquer forma, ele é pago. A gente vai ver que com o Linux, o funcionamento dele, até a maneira da gente obter ele, funciona de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai ver isso na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, é só voltar nas videoaulas passadas ou nas folhinhas passadas e consultar para poder estar respondendo as perguntas. Beijos e até semana que vem.